Olá pessoal, estamos aqui hoje então para falar sobre a prática de exercício físico pró-reabilitativo, né? Queria agradecer primeiramente a presença de vocês, né? Por estarem prestigiando esse material, por estar buscando esse conhecimento, tá? É uma satisfação para mim estar compartilhando esse sistema, essa metodologia que a gente vem desenvolvendo, né? Não é uma coisa pronta, ainda está em processo evolutivo. A ideia é essa, que ela esteja sempre em processo de atualização, mas poder compartilhar com vocês tudo que a gente construiu ao longo desses 6 anos, em que nós podemos trabalhar e compor essa metodologia de trabalho junto com educadores físicos, fisioterapeutas, né, justamente para preencher, né, uma lacuna que até então existia e ainda se vê bastante, que é preencher esse espaço entre a reabilitação clínica de pacientes que sofreram alguma lesão musculoesquelética, alguma lesão esportiva, até eles estarem aptos para praticar a sua atividade física de forma autônoma, né, o seu esporte, seja o que for. Parece que havia um abismo aí entre essas duas áreas, e a gente começou a desenvolver, já há mais de 6 anos atrás, uma forma de realmente potencializar os resultados da reabilitação e realmente largar o indivíduo, o aluno, para a sua prática esportiva de forma tranquila, segura e sem problemas, né? Esse foi o foco nosso ao longo de todo esse tempo. Esse processo, como eu falei, ele continua ainda a passar por melhorias, né? A gente vem integrando, né, a área da atividade física e da reabilitação. Ela é muito dinâmica, tem sempre muitas técnicas surgindo novas, então a gente sempre procura trazer isso para dentro do nosso sistema de treinamento, né, fazendo substituições pontuais, acrescentando técnicas específicas, né, para a prática do exercício físico reabilitativo, né, e também num contínuo, né, num trabalho de ordem de manutenção, de prevenção, de dar uma continuidade à reabilitação, manter a reabilitação como uma constante, né, para que esse indivíduo, esse aluno, ele não reincida nesse tipo de problema, né, e se sinta mais seguro e tenha, obviamente, mais qualidade de vida, mais bem-estar, né, para a sua vida. Tá? Então, mais uma vez agradecendo vocês aqui, vamos dar uma olhadinha aqui nesse material aqui, beleza? Então, pessoal, como eu falei para vocês, né, o objetivo desse trabalho de exercício físico pró-reabilitativo foi justamente preencher essa lacuna existente entre a fisioterapia clínica e a prática da atividade física autônoma por parte dos alunos, né? Que, obviamente, era muito visível a insegurança que o indivíduo que passava por um processo reabilitativo vindo da fisioterapia, muitas vezes uma reabilitação longa, dependendo da natureza da lesão, sentia quando ele recebia a alta, né, da fisioterapia e procurava academias, centros de treinamento para dar continuidade na parte de condicionamento físico e realmente dar um reforço da sua reabilitação, e ele se sentia muito inseguro nesse processo, né? Comparando a atenção, né, o foco do trabalho personalizado que a fisioterapia oferecia para ele, comparado a uma orientação de atividade física nesses ambientes com muitas pessoas, muitas vezes o profissional sem entender a natureza e a causa da lesão desse aluno, e então o trabalho ficava muito aquém das expectativas dos alunos, certo? Então foi com esse propósito que a gente desenvolveu essa metodologia. Bom, os princípios básicos que a gente utiliza dentro dessa metodologia de trabalho são 5 princípios básicos do treinamento físico. Então esses aqui já estão bem aprofundados aí na literatura, né, sendo eles a individualidade biológica, né, eu entender
que cada indivíduo é único e eu não posso querer trabalhar com ele como se for aplicando uma receita de bolo. Eu preciso entender toda a complexidade que compõe esse meu aluno. O princípio da sobrecarga, né, da utilização não só dos pesos dos exercícios, mas entender todas as intervenientes que tem dentro do treinamento que são classificadas como sobrecarga, a complexidade do exercício, a velocidade de execução, uma série de fatores aqui que influenciam na sobrecarga do exercício em si e do treinamento como um todo. O princípio da especificidade, então eu entender a natureza da lesão do meu aluno, do porquê que ele está treinando, para que ele está treinando, qual o propósito dele, né, para que eu possa propor um trabalho mais específico possível diante dos interesses, dos objetivos do cliente e também daquilo que eu identificar como crucial para ele. O princípio da continuidade, né, obviamente aquilo que não é exercitado, ele se perde, né. Eu preciso, mesmo após a fase de reabilitação e de pró-reabilitação, eu preciso sim fazer um trabalho de ordem preventiva em cima desse meu aluno, né, para que ele não perca tudo aquilo que foi construído ao longo do processo. Tá? E o princípio da reversibilidade. Né? Obviamente, se eu não der os estímulos necessários para melhorar os padrões de movimento dele, melhorar a musculatura dele, a chance dele reincidir na lesão é bem grande. Então agora a gente vai conversar um pouquinho mais de como a gente aborda cada um desses pilares da metodologia, né, dentro da nossa metodologia de treinamento. Né, a gente falou um pouquinho de cada um desses princípios do treinamento físico e agora eu vou comentar com vocês como a gente trabalha esses princípios dentro da nossa metodologia. Tá? Então, a individualidade biológica, como a gente comentou ali anteriormente, a gente tem dentro do nosso sistema, ao invés de trabalhar com ficha de treinamento, aquela ficha convencional de treinamento que muitas academias e muitos profissionais ainda utilizam, a gente opta por estabelecer para esse meu aluno uma diretriz de treinamento. O que seria isso? É um documento, é sim uma ficha, tá? Mas essa ficha é uma ficha mais aberta. Ela não tem um treino fechado dentro dela, e sim todos os pontos principais que deve ser desenvolvido com esse meu aluno para que a gente possa respeitar a individualidade biológica dele. Tá? Dentro dessa diretriz de treinamento, a gente, por meio de uma avaliação bem criteriosa, a gente identifica o tipo de lesão pela qual esse meu aluno passou, né? Se é uma lesão proveniente da prática esportiva, se é uma lesão proveniente de alguma disfunção de movimento dele. Né? A gente procura identificar a causa dessa lesão também, se essa lesão foi ocasionada por uma disfunção, uma predisposição dele à lesão, ou se foi por um agente externo, por um trauma, por uma colisão dentro da prática esportiva, né? Ou por esforço repetitivo feito de maneira inadequada. Outro propósito é eu entender quais são os objetivos desse meu aluno. Né? Eu preciso saber para que ele está buscando, não só a reabilitação em si, o programa de treinamento, de condicionamento, se o ímpeto dele, se a vontade dele é voltar a praticar um determinado esporte, se ele só está buscando qualidade de vida, se ele está buscando performance, se ele quer melhorar de fato. Eu preciso identificar quais são os anseios dele dentro do treinamento. E paralelo a isso, eu preciso também identificar as necessidades. Né? Eu preciso entender o que ele de fato precisa. Muitas vezes há uma divergência de opiniões aí. Muitas vezes o que o meu cliente quer, os objetivos dele não vão de encontro às necessidades dele.
Muitas dessas necessidades a gente na avaliação consegue perceber, às vezes uma necessidade de uma correção postural, de um fortalecimento muscular por algum desvio postural, em que ele não tem isso como foco dele, mas a gente começa a perceber o quanto isso contribuiu para a lesão dele, por exemplo. Então é importante mostrar para o meu aluno, fazer um coaching bem importante, para que a gente possa mostrar para ele o que ele de fato quer e o que ele de fato precisa, e tentar contemplar tudo isso dentro da rotina de treinamento dele. Bom, o segundo princípio então, pessoal, o princípio da sobrecarga. Como eu comentei para vocês ali no início, né, muitas pessoas confundem sobrecarga meramente com a quantidade de peso que eu utilizo num determinado exercício, tá? E nós dentro do sistema Converge de treinamento, a gente procura entender isso de uma forma um pouco mais abrangente, tá? A gente contempla esse princípio da sobrecarga por meio de um sistema progressivo, tá? Esses 3 tópicos aqui, eles conseguem nos explicar exatamente como eu devo avançar dentro do programa, tá? Nós sempre procuramos trabalhar primeiro a mobilidade antes da estabilidade. Então, eu preciso, não só dentro da minha avaliação física, mas dentro da rotina de treinamento, né, do dia a dia com o meu aluno, perceber quais complexos articulares dele não está com a mobilidade adequada, né, e tentar reestabelecer essa mobilidade. Eu não estou falando só de fisioterapia, eu estou sim falando de qualidade de movimento. Eu preciso que os complexos articulares que têm a função de mobilidade tenham uma mobilidade minimamente adequado àquilo que o meu aluno quer para ele e aquilo que eu também tenho como propósito dentro do treinamento dele. Então a gente procura sim propor exercícios de mobilidade articular, né, reestabelecer essa mobilidade para aqueles complexos que estão com uma mobilidade mais restrita, para que a gente possa avançar para a questão da estabilidade. Aí sim, a estabilidade tem que ser trabalhada antes do movimento. Então eu preciso sim, também respeitando as funções articulares dos complexos que têm a função de estabilização, desenvolver essa estabilidade para aquelas áreas que eu percebo que estão carentes desse componente, tá? Por meio de exercícios específicos para cada complexo articular de estabilização, fazer o fortalecimento desses complexos para que a gente possa avançar sim na evolução do movimento. E aí sim, num terceiro momento, começar a trabalhar o movimento antes da força. Ou seja, eu não vou jogar carga em cima de um movimento que está deficiente de estabilidade, deficiente de mobilidade. Só quando essas etapas forem respeitadas é que nós vamos começar a fazer incrementos de carga com o propósito de desenvolver força. Até então, é a qualidade do movimento que é o foco do nosso trabalho. O princípio da especificidade. Então, pessoal, o princípio da especificidade a gente contempla ele dentro do nosso sistema por meio de padrões de movimento. O que seria isso? A gente precisa identificar então os padrões mais relevantes para o meu aluno, né, de acordo com o esporte que ele pratica, de acordo com a movimentação do dia a dia, seja ele um indivíduo praticante de esporte ou não, ele tem sim padrões de movimentos que são relevantes até para uma pessoa que trabalha dentro de um escritório, que tem uma vida mais restrita de atividade física. Existem alguns padrões que são mais relevantes, são mais importantes para ele. Então eu preciso identificar quais padrões são esses, tá? Preciso respeitar as funções articulares, entender que existem aqueles complexos articulares com função de mobilidade e outros com função de estabilidade, e respeitar isso, tá? Melhorar a estabilidade dos estabilizadores e melhorar a mobilidade das articulações mobilizadoras, tá? E reproduzir na forma de exercícios. Eu conseguir
trazer para dentro do treinamento dele a reprodução de movimentos, obviamente controlada, obviamente mantendo, respeitando as angulações, respeitando os princípios do bom movimento, para que eu possa fortalecer de maneira mais específica possível os anseios, né, os movimentos, melhorar sim o movimento do meu aluno. O princípio da continuidade, pessoal. Então, esse princípio a gente aborda por meio de uma periodização cíclica. Tá? Basicamente isso, após as fases iniciais de treinamento, são realizadas fases com base em valências físicas de forma continuada. Ou seja, quando o aluno vem já com a alta fisioterapêutica para iniciar esse trabalho, nós dividimos o treino dele por fases, cada fase com um propósito bem distinto. A duração dessas fases, elas são subjetivas, elas vão de acordo com a evolução do meu aluno dentro de cada etapa do processo. Tá? Mas são aquelas fases básicas para desenvolvimento da mobilidade, para desenvolvimento da estabilidade, para melhoria do movimento e aí sim para o fortalecimento do movimento. Tá? Dentro da continuidade, terminadas essas fases, a gente estabelece um trabalho de continuidade, um trabalho onde eu divido as fases de treinamento dentro do macro, meso e microciclo, tá? Que também é super abordado aí já na literatura, de acordo com valências físicas. Então, fases para desenvolvimento da resistência, fases para desenvolvimento da força, para desenvolvimento da potência, da velocidade, né? Fases de transição entre essas fases para que a mudança não seja brusca de um tipo de trabalho para o outro. Então, essas fases por valência física, a gente vai repetindo elas de forma cíclica para que não se perca os benefícios que foram construídos ao longo do treinamento. O princípio da reversibilidade. Esse princípio a gente entende, então, que aquilo que não é treinado, obviamente, se perde. Tá? Então a gente procura fazer um trabalho de manutenção, né, por meio de um reforço dos grupos musculares e reforço também dos padrões de movimento que estão relacionados à lesão, em todas as fases do processo, sejam elas naquelas etapas iniciais do exercício pró-reabilitativo, quanto do trabalho de continuidade em cima das valências físicas, a gente sempre contemplar dentro do treinamento, dentro das sessões de treinamento do meu aluno, aqueles padrões de movimento e os grupos musculares que estão envolvidos dentro daquele movimento, que se relacionam mais diretamente com a prevenção da lesão. Tá? Obviamente, cada tipo de lesão, para cada estrutura articular, exige um tipo de trabalho específico que precisa ser feito repetidamente, né, com uma dada regularidade, para que não se perca aquilo que foi construído e que não incida em risco de uma nova lesão. Né? Então agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente coloca todos esses princípios que nós falamos antes dentro do sistema Converge de treinamento físico. Tá? Bom, as características básicas do trabalho que a gente desenvolve com os nossos clientes são esses 4. As aulas personalizadas, ainda que atendendo um número restrito de alunos por horário, mais do que um aluno por horário, as aulas elas precisam sim serem personalizadas. Tá? Isso não é novidade, isso é um conceito que vem sendo muito difundido dentro do treinamento físico, seja ele qual for, tá? Para que as coisas não se percam, né? A gente não comece a trabalhar de uma forma muito convencional com todos os alunos, aquela máxima da receita de bolo, né? Tentar aplicar a mesma coisa para todo mundo e achar que o resultado será o mesmo. Então as aulas são sim personalizadas, né? Em cima da diretriz de treinamento que a gente monta para cada aluno.
a sistemática da aula ela é toda montada de acordo com a fase em que esse aluno se encontra, né? O propósito que a gente estabeleceu para aquela fase, né? A questão da estrutura circuitada, né? A gente procura trabalhar sempre na otimização do tempo, também com o propósito de desenvolver condicionamento físico, né? Não é aquele trabalho trivial, né, que se vê na musculação convencional, onde um aluno precisa concluir a execução de um exercício para iniciar o outro. Então a gente procura manter uma estrutura circuitada, dinâmica. A combinação que eu utilizo dentro do meu circuito também vai de encontro às peculiaridades da diretriz de treinamento de cada aluno. Então ela não é uma aula com um circuito pré-estabelecido para todos os alunos que estão participando da aula. Cada aluno realiza o seu circuito em cima das suas necessidades, em cima dos seus objetivos e propósitos. Tá? Os padrões funcionais de movimento, então a divisão do treinamento, ela também foge desse treinamento trivial de musculação, onde eu divido o meu aluno, o treinamento do meu aluno por grupos musculares. A gente procura buscar uma divisão por padrões funcionais de movimento, de forma que eu consiga contemplar vários grupos musculares dentro de um mesmo exercício e dentro de uma mesma aula, e sempre contemplando rotas metabólicas variadas. Então a gente também entende da necessidade de um condicionamento físico cardiorrespiratório, de um condicionamento físico metabólico, e procura dentro de cada circuito trabalhar as diferentes rotas, sejam elas aeróbias, anaeróbias, para que eu possa ter um indivíduo com um melhor condicionamento físico e com um condicionamento físico mais abrangente possível, entendendo que o corpo ele precisa sim estar preparado para as diversas formas de exigência. Então, pessoal, dentro do sistema Converge de treinamento, a gente trabalha com grupos de exercícios. Tá? Basicamente, nós temos 4 grupos de exercícios. Cada grupo desses tem uma gama muito grande de exercícios dentro deles. Tá? Exercícios específicos para fortalecimento do core, exercícios para fortalecimento dos membros superiores, fortalecimento dos membros inferiores e exercícios de condicionamento cardiopulmonar. Tá? Basicamente isso, pessoal. Nós temos 4 grupos, que estão subdivididos em 4 subgrupos. Cada subgrupo também com um leque bem grande de exercícios físicos para os propósitos específicos, sejam eles para fortalecimento da parede anterior, da parede posterior, dos exercícios rotacionais e dos exercícios de flexão lateral dentro do grupo do core. Uma gama bem grande de exercícios na parte de membros superiores para empurrar no plano horizontal, empurrar no plano vertical, puxar no plano horizontal e puxar no plano vertical. Então, trabalhar o empurrar e o puxar em diferentes planos, em diferentes níveis. Para os exercícios de membro inferior, os exercícios subdivididos em 4 grupos específicos, para dominante de quadril em cadeia aberta, dominantes de quadril em cadeia fechada, dominantes de joelho em cadeia aberta e dominantes de joelho em cadeia fechada. E dentro dos exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, exercícios ergométricos, exercícios de deslocamento, exercícios pliométricos e exercícios combinados. Certo? Cada um com um leque bem vasto aí de exercícios. Então, pessoal, para saber mais sobre essa nossa metodologia, aprofundar um pouco mais sobre como compor cada grupo de exercício, como a gente desenvolveu isso, com orientação e contribuição de fisioterapeutas, de educadores físicos,
né? Combinando diferentes técnicas, coisas da cinesioterapia, coisas do treinamento funcional, da musculação terapêutica, coisas do Pilates, técnicas de Pilates, técnicas utilizadas até em preparação física de artes marciais, né? Todas essas frentes contribuíram para a composição dos exercícios que nós utilizamos. Tá? Essa estrutura de grupos de exercícios subdivididas em subgrupos, é isso que está em constante evolução. Né? Alguns exercícios que faziam parte da nossa cartilha de exercícios hoje já não faz mais. Outros exercícios estão sendo inseridos. Né? Aqueles exercícios que, dentro da criatividade, dessas diferentes técnicas, da vasta criatividade que os profissionais que trabalham com condicionamento físico estão sempre desenvolvendo, a gente vê o quão relevante aquilo pode ser dentro da nossa metodologia e procura compor, está sempre atualizando essa nossa cartilha de exercícios, né, em que trabalhamos. Sem falar que, obviamente, pela natureza, né, do trabalho que o meu aluno pode me exigir, da especificidade do trabalho que eu tenho que fazer com ele. Muitos dos exercícios são elaborados em cima daquele aluno. Então, realmente, vocês podendo entender de forma mais aprofundada essa nossa metodologia, né, a gente, por meio de workshops, por meio de videoaulas que a gente tem montado, vocês vão conseguir entender esse conceito e, o que é mais importante, não ficar refém de um trabalho pronto entregue a vocês, e sim entender a concepção desse tipo de trabalho, onde vocês vão poder tranquilamente adaptar para a natureza de vocês, para aquilo que vocês têm de recurso, de material, de acessório, de equipamento, de espaço físico. Entendendo esse conceito, vocês podem sim ter dentro desses grupos e subgrupos de exercícios a liberdade de compor esses grupos com os exercícios que vocês achem mais interessantes para o perfil de clientes que vocês atuam, né? Assim, se trabalham em academia, se trabalham em estúdio, se trabalham em praças públicas, né? Vocês vão ganhar muito entendendo essa concepção de trabalho e com a flexibilidade, né? Não virando não sendo um trabalho engessado para vocês. Tá? Então, tem na tela aí algumas informações importantes, como vocês podem buscar conosco aí esse conhecimento de forma mais aprofundada. Tá? Eu só tenho a agradecer pelo tempo e pela atenção de vocês, né, por poder estar contribuindo com um pouco do que eu sei com os profissionais da área, com pessoas que têm interesse, né, em aprender, né, assim como nós temos essa sede por estar sempre buscando conhecimento, né, essa sede de estar sempre com alguma coisa nova e importante e relevante para oferecer para os nossos clientes, poder estar aqui colaborando com vocês e certamente aprendendo muito com vocês também. Tá? Só tenho a agradecer, muito obrigado pela atenção e ficamos por aqui. Aguardo vocês para eventuais palestras presenciais e workshops. Tá? Tudo de bom, pessoal.